Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Com essa noite, essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, que a palavra de Deus possa encontrar uma guarida, um terreno fértil. Esse terreno fértil seja o meu e o seu coração, para que nesse coração fértil, receptivo à palavra de Deus, possamos ver essa palavra frutificar em nossas vidas. Amém, irmãos? Nós estamos estudando Colossenses e nós chegamos no versículo 20 do primeiro capítulo de Colossenses. Vamos estudar hoje do 20 ao 23, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 23. Amém? Amém. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra, que é rica, poderosa, a tua palavra, Senhor, que é santa, perfeita, que não pode mentir, que essa palavra possa encontrar corações ávidos, dispostos a receber a palavra como ela é, fonte de vida, e que a tua vida, Senhor Deus, possa brotar em nossos corações cada dia mais, para que possamos viver uma vida santa e justa como o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Deus, abençoa o teu povo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já teve alguma experiência de se reconciliar com alguém? De repente alguém que você já não falava há muito tempo, alguém que você era muito próximo, e que por algum motivo algo aconteceu e que houve um racha nessa relação, houve uma divisão. Essa pessoa de repente ela passou a ter ódio de você, talvez você dela, e houve então uma inimizade terrível por anos e anos. E um belo dia, pela graça de Deus, coisas acontecem e Deus nos une novamente. Isso já aconteceu na minha família. Eu lembro que meu pai e meu tio, que era o tio porque é casado com minha tia, até hoje eu chamo ele, considero como tio, e eles tiveram uma briga séria na década de 80, em 87, 88, e eles pararam de se falar. E era uma relação, era muito chata, porque a gente vivia na casa dos meus primos viviam lá, a gente saía juntos e tal, tinha até uma boa relação com a minha tia, que era a cunhada dele, mas com o cunhado não tinha jeito, era ferro e fogo, eram inimigos. Mas Deus, por sua imensa graça, conseguiu, então Deus trabalhou no coração deles, e eles puderam então, um belo dia, se reatar, voltar a conversar, voltar a ter relacionamento, voltar a ser amigos, e hoje eles são bons amigos. Depois de muitos anos, né? Meu tio Paulo, ele sempre que precisa de algo, fazer um dente, arrancar, fazer alguma coisa no consultório, ou alguma coisa, é tudo pro meu pai. Então hoje eles são amigos, louvado seja Deus. Como é bom quando a graça é derramada e os laços são reatados. Na Bíblia existem algumas histórias assim, histórias que me emocionam bastante. Uma delas, irmão, uma das mais emocionantes, é a história de José no Egito com os seus irmãos, quando ele reata a relação com seus irmãos e diz assim: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem, e foi para o nosso bem, foi para que houvesse vida, para que pudesse então sustentar o nosso povo.
Deus ele agiu assim e José entendeu isso claramente, e o seu coração não estava cheio de ira e de ódio contra seus irmãos, mas de amor e de graça. E ali representa então um símbolo da graça de Deus sobre nós, pecadores. E aquela cena ali que você pode imaginar dele com seus agora 12 irmãos, né? Eles se abraçando, chorando, e a Bíblia relata que ele chorou altíssimo, e eles então ficam atônitos, mas aquele abraço, aquele momento de confraternização, de amor, de laços sendo reatados, é uma coisa linda. Outra cena também, que me gera também sempre quando eu paro para pensar e imaginar, e causa também muita emoção, é Jacó e Esaú. Jacó, depois de 14 anos, longe da sua família, por ter enganado o seu irmão 2 vezes, enganou a primeira vez, tomando o direito de primogenitura, e enganou a segunda vez, quando aí se engana o próprio pai Isaac. Ele se veste com peles, faz uma comida, chega para o pai e passa como Esaú, e recebe ali a bênção do seu pai Isaac. E ali Esaú levanta sua ira contra Jacó, e Jacó foge. E passados 14 anos, ele está de volta, e ele vai mandando presentes para Esaú na frente. Ele vai mandando presentes, uma manada de camelos, uma manada de jumentos, de bodes, de cabras, e ele vai mandando e vai orando. Ele se encontra com Deus no Val do Jaboque, no rio, e ali ele tem uma luta com Deus, e ali ele diz: eu não deixarei que tu vá sem que tu me abençoes. E ali ele então teve um nome transformado. Ali ele deixa de ser Jacó, passa a ser Esaú, ou passa a ser Isaac, passa a ser Israel. Deixa de ser então Jacó, passa a ser Israel. E como um príncipe ele lutou com Deus, e ali ele tem a sua vida transformada. Ali ele então é um novo homem e vai ao encontro de Esaú. E a Bíblia diz, quando ele, depois de várias manadas chegando, e ele então avista Esaú de longe, ele se prostra 7 vezes diante de Esaú. E Esaú então pergunta o que é tudo aquilo, e ele ali diz assim: para que você me perdoe os meus pecados. Ele estava ali pedindo perdão por tudo que ele fez, por tudo que ele enganou, por todo o sentimento ruim que foi gerado. E ali é uma cena belíssima, eles se abraçam, se beijam, e ali há perdão. Então, que cena maravilhosa, irmãos, quando o perdão é derramado. No Novo Testamento também tem uma cena também que me emociona muito, e eu me coloco no lugar de Pedro. Pedro ali, quando, depois que Jesus ressuscita, aparece, mas não fala com Pedro, e diz assim: dirijam-se para a Galileia, e ali, lá vocês vão me encontrar. E ali então eles vão para a Galileia, chegando lá no mar de Tiberíades, né, o mar da Galileia. Pedro, já desgostoso da vida, como que diz assim: Jesus não vai me perdoar, eu fiz algo terrível, neguei o Senhor 3 vezes, não tem perdão para mim. Ele decidiu então ir pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, não dá mais para ser apóstolo, eu vou ser pescador. Ele volta então para pescar, e ali no meio da pescaria, o Senhor de longe na praia, diz assim: eles não pegaram nada. E ele disse: vocês não pegaram nada, jogue para o outro lado da rede. E ali eles jogam a rede vem abarrotada, do mesmo jeitinho que começou o ministério. O ministério estava recomeçando. Pedro então se lembra, percebe que é o Senhor, lança-se ao mar e vai nadando naquela ansiedade depois de encontrar-se com Cristo. Chegando lá, a comida estava posta, o peixe já estava assado, os pães, né? Ali Jesus chama Pedro: vem cá, Pedro, vamos dar uma passeada aqui na praia. Diz: Pedro, tu me amas? Diz: Senhor, eu te amo, mas eu não te amo com o amor que tu mereces. E ali passa a ter minhas ovelhas. E 3 vezes ali o Senhor então reconcilia-se com Pedro. Ali a graça de Deus é derramada sobre Pedro, o ministério de Pedro é renovado, a vida de Pedro é renovada, e a reconciliação, perdão,
Os laços são, como eu disse, reatados. Essas três histórias aí, se a gente for parar para pensar, haverá outras também, e que Deus sempre quis reatar os laços com o homem. O homem, ele foi quem se afastou de Deus. No jardim do Éden foi o homem quem rompeu, foi o homem que criou inimizade contra Deus, foi o homem que não queria mais estar na presença de Deus, e tanto é que eles se escondem. Adão, onde estás? Se ele escondido, não é? Porque ele não queria mais a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o ser humano, ele tornou-se inimigo de Deus. A palavra reconciliação, segundo o Hermínio de Lopes, que é apó-catalacém, significa mudar de inimizade para amizade. A preposição prefixada tem o sentido de volta e implica a restituição de um estado com o qual a pessoa se deparou por causa do pecado. Houve separação. Mas lembra que Jesus falou: não nos chamo mais de servos, chamo de amigos. O Senhor então é nosso, hoje Ele é nosso amigo. Ele nos reconciliou. Éramos inimigos e não queríamos saber dele. Lá em Romanos 1:28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o homem desprezou a Deus, não quis mais saber de Deus, não quis mais conhecer a Deus, tornou-se uma disposição mental reprovável para não praticar o que Deus quer. Salmo 2:1, nós lemos hoje de manhã, o Salmo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Certo dia eu estava escutando um satanista falar. Um satanista. Eu escuto muita gente falar, né? E esse satanista, na verdade, ele era um ex-satanista, né? E ele dizia assim que, explicando por que pessoas adoram Satanás. Por que pessoas adoram Satanás? Não é coisa louca pra gente, né? Isso é inacreditável, né? Mas existe uma lógica pervertida que eles usam, que diz assim: Deus, Ele obriga as pessoas a serem seus súditos e o amarem. E o amor não é assim, o amor não pode ser obrigado. Ele algemou os anjos e obriga-os a serem fiéis. Isso não é fidelidade verdadeira. Esse Deus que nos obriga a amar não é bom. Esse Deus não é bom, porque se ele fosse bom, ele não nos obrigaria. E começa então, e aí ele então nos julga e nos condena porque nós não amamos. Esse Deus não é bom, não queremos servir a esse Deus. Queremos servir a Satanás. E servem a Satanás por causa disso. Porque dizem que Deus não é bom, porque ele obriga. Veja, irmãos, o homem, ele rompe, ele quer romper com as algemas. Estávamos presos a Deus e rompemos com Deus. Não queremos saber de Deus, não queremos saber do que Ele é, do que Ele pensa, do que Ele fala. Queremos ir contra Deus, queremos sacudir de nós as suas algemas. Não queremos mais o Senhor, vamos conspirar contra Ele, vamos lutar contra Ele, vamos lutar contra o seu ungido. Assim é a raça humana, assim é a raça humana caída, inimiga de Deus e que necessita de reconciliação. Eu quero lançar então, irmãos, nessa noite, né, tem uma relação de Jesus e a reconciliação. Lembram que os colossenses estavam sendo acometidos por uma heresia, chamada heresia de Colossos, que dizia que Jesus não poderia nos ligar a Deus, porque Jesus, ele encarnou, e se ele encarnou, ele não poderia ser santo, não poderia nos ligar a Deus. E alguns vão dizer assim: não, então ele não encarnou. Para chegarmos a Deus, precisamos de anjos,
Precisamos de seres espirituais que vão nos levando a uma escadinha até Deus. Eles chamam de pleroma, é um espaço que existe entre o homem e Deus. O homem na sua pecaminosidade e Deus na sua santidade. Precisa de vários estágios, de seres espirituais variados para chegarmos a Deus. Então não precisava de Jesus Cristo, ele não poderia ser um mediador, ele não poderia nos reconciliar com Deus, não poderia nos levar a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. E aí Paulo então, nesse texto, vem tratar sobre essa relação de Jesus e a reconciliação de nós para com Deus. Primeira coisa, irmãos, o que foi que Jesus fez para que haja reconciliação? É como aquela pessoa que chega para você: rapaz, fulano, tanto tempo que você não fala com fulano até falou comigo e disse que gostaria de falar contigo novamente. É aquela pessoa que faz o meio campo, né? Que vai lá e conversa com um, conversa com o outro, né? Organiza, marca um encontro, chama para a casa dele de repente, né? Aquela pessoa que tenta fazer a paz, o mediador, o pacificador. Jesus, ele é o autor da reconciliação. Não é apenas aquele que vai conversar com Deus, vem conversar com um homem e tentar dizer: olha, rapaz, o Senhor está te esperando, vai, né? Pede perdão. Deus, olha, o homem está ali, ó, precisando de ajuda. Não, Jesus não é esse. Ele é o próprio autor da reconciliação, porque ele é o próprio Deus e ele é 100% homem. Versículo 20, né? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Na sua cruz foi derramado o sangue que pagou uma dívida nossa para com Deus. Havia uma dívida. Nossos pecados deixou uma dívida imensa. E o sangue de Jesus, a morte de Cristo, saciou a justiça de Deus. Deus então estava satisfeito, porque um ser humano que não pecou alcançou então na morte o pagamento da dívida como representante, o segundo representante, o segundo Adão, como fala Paulo em Romanos, da raça humana, trazer então paz por meio do seu sangue na cruz, por meio dele mesmo. Ele mesmo fez isso por nós. Nós estávamos longe, irmão. Lá em Efésios diz isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo, Ele nos uniu a Deus e uniu também os judeus a Deus, porque aqui está falando da separação entre gentios e judeus também. Um muro de separação entre os judeus e gentios. Havia essa separação. Quando Jesus Cristo me aproximou de Deus por meio do seu sangue pagou a minha dívida, perdoou os meus pecados, transformou meu coração, dando-me agora um coração grato, um coração que ama ao Senhor. Houve essa reconciliação. Eu não devo mais, e houve paz entre mim e o Senhor. Mas também houve paz entre os judeus que crê também, o judeu que se arrepende também, o judeu que confessa também, do mesmo jeito que eu. Também houve paz desse judeu para com Deus. Então, se a paz de Deus para com o judeu, se a paz de Deus para comigo, nós como eu e o judeu, o gentil e o judeu, não temos mais diferenças. Somos lavados e cobertos pelo mesmo sangue. Então essa barreira de separação foi derrubada. Por isso que nós somos chamados, irmãos, de Israel também. O Israel de Deus, o Israel espiritual, o povo de Deus. Não existe mais diferença. O Senhor Jesus Cristo fez isso por meio do seu corpo sendo morto, o seu sangue sendo derramado,
e não há mais inimizade. Deus não é mais nosso inimigo, estamos reconciliados. Ele é o próprio autor da reconciliação. Outro texto que vem reforçar também e nos acrescentar, aumentar o nosso entendimento do assunto, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21. Abra, por favor. O Elson é rápido da terra. Ora, tudo provém de Deus. Começa agora assim: tudo provém. O perdão, irmãos, e a ação inicial vem de Deus. Não vem do homem. Ou vem uma parte de Deus, uma parte do homem, como alguns pensam que é assim. Não. Aqui está dizendo que tudo provém de Deus. A ação é dele, ele é quem faz, ele é quem age, ele é quem manda o filho, ele é quem faz tudo. Então, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu fui aquele que foi ferido, aquele que foi traído, eu sou aquele que foi abandonado, mas eu amo tanto quem me abandonou, e eu vou providenciar a reconciliação. O que me abandonou não me ama, o que me abandonou não me quer, o que me abandonou criou ódio em mim, sem eu ter feito nada, mas eu amo. E eu vou transformar esse coração, eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou então enviar o meu filho para morrer, pagando a dívida que essa pessoa tem para comigo. Então eu vou mandar meu filho morrer por eles, e pôr o meu espírito no seu coração, transformando sua vida, colocando amor no seu coração para comigo. E assim o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Nos aproximou, e aí nós vamos até Ele. Nós não vamos até Ele agora por obrigação, nós vamos porque o amamos, porque tivemos o nosso coração transformado. O Espírito Santo de Deus operou uma obra no nosso coração, fazendo algo que era impossível para nós outrora. Não queríamos. Eu me lembro quando eu não era crente, e eu literalmente, quando eu via um crente andando com a Bíblia numa calçada, eu literalmente atravessava a rua para ir pelo outro lado. Literalmente. Eu não queria. E olha que eu já estudava no Agnes, viu? Eu estudava no Agnes, mas com uma raiva de crente danada. Queria não. Sabe? E quando eu ia conversar com o crente, eu queria para humilhar ele. Para humilhar. Então, eu não queria saber. Eu tinha raiva dessa história de apelo, né? Esse ar de superioridade que os crentes têm. Só eles. É a mesma conversa de sempre, irmãos. Você vê em muitos lugares. Eu tinha a mesma conversa. E o Senhor operou de forma tão poderosa, mudando minha vida, mudando os meus desejos. A minha chamada volição. Minha volição mudou, né? O que eu queria, eu não quero mais. O que eu não queria, o Senhor passou a colocar no meu coração esse desejo. E eu passei a desejar o Senhor, desejar o seu amor e a sua vida. Mas o interessante, irmãos, é que esse ministério, essa reconciliação que Deus providenciou para mim por meio de Cristo, ela não fica parada só nisso. Esse mesmo ministério, que é o ministério de Cristo, passa a ser o nosso ministério. Nós recebemos de Deus um ministério chamado ministério da reconciliação. Ele transmitiu para nós e confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós não fomos reconciliados
reconciliado simplesmente para ficar sentadinho no banco, ouvindo bons sermões, ou às vezes nem tão bons, né? Me perdoem, né? Mas você não foi chamado somente para estar num ambiente agradável, com um povo bonito, com gente amável, escutar bons sermões, passar a tarde da fruta, né? Como ontem, um ambiente maravilhoso. Não, irmão, não foi só para isso. Isso é muito bom, mas nós recebemos um ministério, uma vocação, uma obrigação de levar essa palavra de reconciliação. Nós somos então, irmãos, aquela pessoa que eu falei no início. Não é Cristo que fica entre nós e Deus, mas somos nós que ficamos entre as pessoas e Deus. Assim, olha, tem uma palavra de perdão para a tua vida, de reconciliação com Deus. Jesus Cristo pagou a tua dívida, reconcilia-te com Deus. Ainda é tempo, há tempo ainda. Como nós estamos de manhã, esse tempo está acabando, mas ainda há tempo. Então nós temos essa palavra hoje, que é a palavra de reconciliação. Então, primeira coisa, qual a relação de Jesus com a reconciliação? Foi exatamente o que ele fez. Ele é o autor dessa reconciliação. Amém, irmãos? Amém. Mas quem é que foi reconciliado? Todos são reconciliados. Veja o versículo 20, a parte B, e o 21 e o 22 falam. A parte B do versículo 20, sim, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos. Nós éramos o que? Estranhos, inimigos no entendimento, por causa das nossas obras malignas. Já passou para pensar nisso? As obras do ímpio, sem Cristo, são obras malignas. Pecado, ele é maligno, é mau. Por isso que não há nenhum justo, não há ninguém que busque. Todos a uma se extraviaram, né? São obras malignas, irmãos. Assim como nós tínhamos antes. Agora, porém, vos reconciliou o corpo da sua carne. Veja, ele reconciliou duas coisas, basicamente duas coisas. Primeiro, a criação. A criação será redimida. A criação será redimida. Veja o que diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 19. A criação não é mais perfeita, irmãos. A palavra de Deus diz que antes da queda, depois da queda, apareceram cardos e abrolhos, os espinhos que houveram depois da queda. A criação mudou, a natureza mudou. Às vezes, certa vez eu escutei alguém dizer assim: olha, a homoafetividade ou o homossexualismo é algo natural, é algo que você vê na natureza, eles dizem. E você vê na natureza realmente. Existem casos de animais, né, tendo relação homossexual. E aí eles olham para isso e dizem: está vendo que é algo natural? É algo da natureza caída. Não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus fez a natureza. A natureza realmente está gemendo. Vamos ler aqui o texto, Romanos 8, 19 a 21, a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja, a Bíblia diz que a criação, a natureza está em expectativa. Esse termo aqui, nunca mais eu esqueço, aprendi na época do seminário. É como se tivesse alguém olhando ponta de pé, tentando olhar por cima de um muro alto, e aí ele fica assim de ponto na ardente expectativa, ou então com a expectativa de um atalaia, de um vigia noturno, que ele fica naquela expectativa de que o sol nasça. Para quê? Para que ele possa descansar, não deu de ser rendido, né? Entrar, ver o turno do outro, ele, opa, nasceu o sol, eu vou descansar. Então o atalaia, ele está nessa ardente expectativa de que o sol nasça. É alguém que está de ponta de pé, tentando olhar e ver como se está chegando a sua providência.
Então a ardente expectativa da criação aguarda o quê? Aguarda a gente voltar com Cristo, a revelação dos filhos de Deus. Por isso que toda a natureza, todo mundo será transformado, novos céus e nova terra, todo o planeta será renovado por meio da ação poderosa do Senhor, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A natureza geme, a criação geme, há sofrimento entre os animais, há sofrimento nas florestas, há sofrimento em tudo, nos céus e na terra. E Cristo, então, Ele reconciliou consigo mesmo toda a criação. Isso vai se concluir quando a nossa reconciliação também estiver concluída, ou seja, a nossa glorificação estiver concluída, quando nós viermos com Cristo e todas as coisas forem transformadas. Louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, a principal reconciliação foi com aqueles que eram inimigos de Deus, aqueles que eram inimigos e que pela fé, somente pela fé, recebem Jesus como Salvador. Nós andávamos assim. Efésios 2:3, acho que eu falo esse texto assim semanalmente, tão maravilhoso que esse texto é. Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, é lá o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, é como se, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, nós passamos do estado de inimigos para o estado de amigos de Deus. Isso acontece com todos aqueles que o recebem, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que creem no seu nome. João capítulo 1, versículos 11 a 13, está dizendo que ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. De uma forma geral, os judeus não receberam, mas a todos quantos o receberam, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Que poder foi esse? De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmão, nós não nascemos por conta da nossa própria vontade, nós não nascemos por causa da vontade do pregador, nós não nascemos por conta de nada disso. Nós nascemos de novo por causa da vontade de Deus para conosco. E aqui diz que nós recebemos um poder. Quando nós o recebemos, você recebeu algo, um poder que te fez filho de Deus. Se esse poder te fez filho, é porque antes você não era filho. Antes não. E eu era o que antes, pastor? Você era criatura de Deus, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, sim. Porém, como a gente leu, inimigos de Deus, filhos da ira. Ou seja, estávamos prestes a receber a ira de Deus a qualquer momento, porque o ímpio, irmãos, que morre na sua impiedade, ele está condenado eternamente.
Então, uma pessoa que você conhece, que hoje, nesse instante, está vivendo ainda na sua vida ímpia, ele está a um passo, a um segundo, a um milésimo de segundo, de uma vida eterna de terrores, de horrores completos, punição eterna. Por isso que nós precisamos apresentar Cristo às pessoas. Por isso que nós temos que apresentar aquele que pode reconciliar as pessoas para com Deus, exercendo o nosso ministério da reconciliação, para que essas pessoas o recebam e possam então receber o poder para se tornarem filhos de Deus. Mas, terceiro ponto, irmãos, quais são os benefícios que aqueles que recebem a Cristo, recebem a reconciliação? O que é que eles ganham em ser reconciliados? Olha, é tanto benefício que se eu for começar aqui a enumerar, eu acho que a gente vai varar a noite. Mas não se preocupem, nós vamos falar apenas três que estão no texto, tá certo? E, na verdade, se for procurar tem mais, mas três estão bem claros. Veja o versículo 22 do nosso texto, 12 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu Paulo tornei. E nisto, então aqui a gente vai ver três benefícios que nós recebemos. Primeiro é a paz. A paz que também a gente leu lá no início, quando ele disse, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Nós hoje não temos mais medo do inferno. Martinho Lutero, na sua luta de conversão, nós vimos que ele, ainda preso aos dogmas da religião católica, ele entendendo que precisava ser santo, precisava obter méritos para obter a salvação, lutando para ter esses méritos, ele se chicoteava-se, ele ia para a neve, passar madrugada no frio, sem roupa, fazia jejuns homéricos. Se tinha que fazer um serviço de limpar alguma coisa, ele fazia o dele, fazia de todos os colegas, tudo no objetivo de pagar a dívida com Deus, de se reconciliar com Deus. E ele não tinha paz, porque ele disse assim, que Deus é esse que me obriga a ser santo e não me dá condições disso. Um Deus que me obriga a ser santo e está irado contra o meu pecado. Esse Deus é um tirano. Não há paz. Não dá para viver assim. Não dá para viver também, irmãos, achando que aceitei Jesus, estou no céu, pequei, estou no inferno. Como muitos crentes assim também pensam, ainda pensam assim. Então morrem de medo de morrer. Eu contei uma história aqui que eu estava na praia, conheci lá um irmão de uma denominação pentecostal, e esse irmão, passando, ele mostrava que era um homem crente, um homem sincero, e aí no final disse, irmão, você não se vê agora, se vê agora, eu estou trabalhando para isso. Ô irmão, Jesus já fez a obra, não precisa trabalhar mais não, basta agora gozar das bênçãos de Deus, da paz com Deus, não precisa mais trabalhar para isso, toda a obra foi feita por Jesus. Nós não precisamos mais lutar pela nossa salvação. Não precisamos mais lutar por isso. Ele nos reconciliou. Ele nos deu paz. Lá em Romanos 5:1, texto muito conhecido, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos justificados. A justiça de Jesus foi imputada, foi transferida, o Pix foi feito, caiu na tua conta. Toda a justiça de Cristo agora é tua justiça. A herança de Cristo é tua herança. Não há mais medo, não há mais terror do inferno. Porém, irmãos, nós também recebemos outra bênção maravilhosa, que é a bênção da santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem santidade,
ninguém verá Deus. E a santidade é nos dada em alguns aspectos. Primeiro, Deus nos dá a santidade porque Ele nos santificou, Ele nos separou, Ele nos consagrou. Não somos mais de nós mesmos, mas somos aquele que nos chamou, fomos comprados. Se eu fui comprado, eu não sou mais escravo de Satanás, mas agora eu sou escravo do Senhor, eu sou dele, mas eu sou um escravo que faz por amor. Por amor. Nós somos transformados, consagrados, santificados instantaneamente. O crente, alguém ao se converter, ele torna-se santo instantaneamente. A obra da salvação lhe dá essa santificação no sentido de separação. Fomos separados, transferidos, saímos de um reino, como nós já estudamos, do reino de Satanás, império das trevas, transferido para o reino do Filho do seu amor, santificado no sentido de separados de Deus. E ao mesmo tempo começou em nós um processo de purificação dos pecados, um processo de crescimento espiritual, que é mediado pelo Espírito Santo, que opera no nosso coração, nos santifica dia após dia, de graça em graça, de fé em fé. Nós vamos caminhando e crescendo em direção a Deus, numa vida cada dia mais obediência à sua palavra. A terceira coisa, irmãos, que nós recebemos, que nos dá esperança, é a esperança. Hoje nós recebemos esperança junto com a nossa salvação. Sabemos que o mundo jaz no maligno, que não somos mais deste mundo, que somos agora herdeiros da promessa, e que essa promessa ela já é nossa. Nós já estamos salvos e ainda não estamos, porque não chegamos lá, mas é garantido. Nós não estamos lutando por algo para ver se chega lá, como aquele irmão. Não, nossa esperança é de que Cristo nos dará a coroa da justiça, que já nos está reservada, já está lá, a minha, a tua, está lá separadinha com o teu nome, com todas as pedrinhas cravejadas na tua coroa, já está lá. A nossa esperança é na glória eterna. Não somos alguém que vivemos sem esperança. 1 Pedro 1,3 vai falar sobre isso. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então nós não estamos não, nós já temos plena convicção. Essa esperança nos dá alegria de viver. Não estamos pisando nos pés nessa terra, mas só usando essa terra. Ela não é nosso lugar é lá, nossa vida é lá. Mas irmãos, o texto ali, quando ele termina, ele nos chama também para algo muito importante, que ele assim, se é que permaneceis na fé, se é que permaneceis. Será que você está andando por um tempo e lá na frente você vai abandonar a fé? Será que você vai trocar os seus alicerces? Você vai se afastar da esperança do Evangelho? Será que você vai desistir no meio do caminho? Será que você vai caminhar e cansar e abandonar? Você é desses que desistem? Porque, irmãos, uma característica, uma marca do crente, daquele que foi salvo e salvo para sempre, cremos assim, é que ele não desiste. Ele é renovado pelo Senhor, ele é fortalecido. É alguém que você viu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, crente. Você encontra ele, você vê ele ainda mais crente, mais esperançoso, mais amoroso, mais corajoso de pregar a palavra. Não tem essa história que com o tempo a gente vai cansando, não, porque o Senhor nos renova e é cada dia mais crescendo em direção a Ele, se fortalecendo, tendo mais experiências de vida, de que o Senhor é bom.
Não podemos ser daqueles que desistem. Pelo contrário, daqueles que se renovam. Porque o verdadeiro crente, ele não vai deixar nunca, porque ele conhece o seu Senhor. Aquele que ainda esmorece, fraqueja e peca, esse, ele não desiste. E se você está aqui essa noite, é um sinal que você não desistiu. É um sinal que você não abandonou. Porque um dia ou outro, você caiu, você fraquejou, o inimigo jogou lama na tua cara, te acusou, disse coisas que são até verdadeiras contra você. Mas você se renovou no Senhor. Você olhou para Cristo, renovou sua fé, lembrou de que a sua reconciliação está em Cristo e não em você mesmo. Lembrou que a sua fé não está baseada nas suas obras, mas na obra de Jesus na cruz. Que a sua vitória é baseada no que Cristo fez. E que não existe nada que você faça para que Deus te ame mais, nem nada que você faça para que Deus te ame menos, porque o amor de Deus, ele é imutável, ele é incondicional. E você então clamou pelo Senhor, renovou as suas forças, foi lavado novamente, sentindo a graça de Deus na sua vida, aproximou-se do Senhor e continua trilhando os caminhos do Senhor e não vai desistir até o dia da volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que a gente não desanime, que a gente ajude uns aos outros, aqueles que estão tropicando e caindo e fraquejando, que a gente possa ser um esteio, um suporte, como a Bíblia diz, suportar uns aos outros, até o dia de Cristo Jesus, para que ninguém largue a mão de ninguém, que você não largue a minha mão, que eu não largue a sua mão, que nós não nos larguemos, que nós nos amemos, nos fortaleçamos, sempre voltados para a palavra de Deus, que é a nossa fonte de esperança de reconciliação. Amém, irmãos? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, que você possa nesse instante ter um tempo de adoração a Deus, de consagração, de louvor ao Senhor em oração. Tenha um tempo de oração nesse instante.